Olá pessoal, há um tempo atrás eu publiquei uma matéria com o seguinte tema: síndico não precisa de aprovação para a pintura do prédio. Eu recebi muitos argumentos, várias pessoas entraram em contato, enfim, como é isso, né? Como? Que absurdo! É que as pessoas, eu acho que não entenderam direito o que eu quis dizer com aquele post, né? Veja, quando a gente fala de pintura de prédio, impermeabilização de fachada, limpeza, isso é uma questão de manutenção obrigatória do edifício, certo? Obras de conservação, certo? Manutenção obrigatória, são imposições legais ao síndico, nos termos do artigo 1348 do Código Civil, inciso 5º. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que dentre os deveres, dentre as competências do síndico, estão a diligência e a guarda das partes comuns. E nisso estão inclusas o que? As manutenções obrigatórias do edifício. Então, se o edifício, né, normalmente os edifícios eles vêm com um manual da construtora e lá prevêem mais ou menos o tempo que o prédio deve ser pintado. Normalmente entre 3 a 5 anos um prédio deve ser repintado depois da entrega, certo? Então cabe ao síndico sempre estar observando esse prazo, tá vendo se está soltando pastilha ou não, tá vendo se está soltando sedimento ou não do prédio, pois isso é dever dele. Porque se alguma coisa acontece em decorrência dessa omissão do síndico, passado esse tempo de manutenção, ele pode responder pessoalmente por essa omissão, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil, reparação civil, tá certo? Dessa forma, essas obras de manutenção, elas não necessitam de aprovação dos condôminos em assembleia. Ou seja, cabe ao síndico fazê-las, certo? E não pedir aprovação. Claro, o que se recomenda? Que quando chegar a época dessa manutenção, o síndico chame uma assembleia e informe os condôminos que o prédio deverá ser pintado, porque está no prazo de manutenção do prédio, certo? E ele pode fazer nessa assembleia, fazer o quê? Informar os condôminos, apresentar os orçamentos com aprovação da empresa que vai fazer a pintura, a impermeabilização, etc. Se o condomínio não possui dinheiro em caixa para fazer essa pintura, vai ser realizada uma chamada de capital, qual vai ser o valor, a forma, tá certo? Agora, nunca o síndico vai chamar uma assembleia para que os condôminos deliberem sobre vamos ou não pintar o prédio. Tá certo? Quando for uma obra de manutenção, deixando isso bem claro. Ao contrário, se os condôminos quiserem pintar o prédio de uma outra cor, aí você vai ter uma alteração de fachada, você vai ter um quórum específico, aí uma votação para alteração de fachada, que não tem nada a ver com essa matéria que eu estou falando. Certo? Nós estamos falando de que o síndico, decorrente de sua imposição legal do artigo 13485, ele deve fazer as manutenções sem requerer aprovação em assembleia. Certo? Então, assim, em síntese, o síndico não precisa de aprovação em assembleia para realizar obras de manutenção. Obras de manutenção de pequeno valor, ele sequer precisa de assembleia, ele vai e faz. Não precisa informar o pessoal, ele tem que chegar e fazer, porque é um dever dele, é uma competência dele, certo? Quando a obra for urgente e a demanda e o custo for alto, deve o síndico fazer essa obra, porque ela é urgente. E depois chamar uma assembleia para comprovar os valores. Informar os condôminos, olha, foi realizada uma obra urgente de manutenção e foi gasto tanto, certo? Se a obra ela não for urgente, certo? E o custo for alto, como no caso da pintura, por exemplo, o elevador, por exemplo, deve o síndico chamar uma assembleia para expor que é necessário fazer a manutenção, que ele vai realizá-la, mas informar os condôminos e apresentar orçamentos, cronogramas, empresa que vai fazer, o tempo que vai levar, tá certo? Essa é a diferenciação. Então as pessoas, quando eu falei isso, elas acharam, é fácil. Claro que não.
como que o prédio vai ser pintado sem dinheiro? Não. Uma coisa é obrigação do síndico, a outra coisa é como será feita. O síndico ele tem essa obrigação de fazer, ponto final. Porque se ele não faz, ele pode responder por omissão, civil e criminalmente, tá certo? Então a gente tem que filtrar bem, dividir bem essa questão da obrigatoriedade quanto às obras de manutenção, tá certo? Eu espero que eu tenha sido claro nessa questão, tá? E dirimido as dúvidas dos nossos seguidores, né? Do pessoal que me acompanha aí sobre os condomínios. Tá bom, pessoal? Até mais.